A maldição da procissão das almas. Quando eu era criança, ouvia minha avó repetir sempre a mesma advertência durante a quaresma. Nunca saia de casa depois da meia-noite, porque é nessa hora que as almas penadas caminham pelas ruas em procissão. E quem cruza com elas carrega uma maldição para o resto da vida. Naquele tempo eu achava que era apenas superstição. Mais uma das tantas histórias inventadas para nos manter longe da escuridão. Mas uma noite, anos mais tarde, descobri que havia muito mais verdade do que imaginação nas palavras dela. Era uma sexta-feira da paixão. Eu voltava de um encontro com alguns amigos, caminhando pelas ruas silenciosas da pequena cidade onde cresci. O relógio marcava quase meia-noite, e o vento frio fazia os galhos das árvores rangerem como se sussurrassem segredos antigos. Eu não acreditava em lendas, mas mesmo assim, cada passo parecia me levar para dentro de um silêncio estranho, pesado, como se o ar tivesse se tornado mais denso. Foi então que ouvi um som metálico seco e repetitivo, como se várias mãos batessem matracas ao mesmo tempo. No início pensei que fosse algum grupo de fiéis rezando em vigília, mas logo veio o segundo som. Um coro baixo de vozes arrastadas murmurando uma língua que eu não conseguia entender. Era como um lamento vindo de outro mundo. Meu corpo inteiro se arrepiou. Olhei para a esquina e foi ali que vi. A rua se encheu de figuras encapuzadas, todas cobertas por túnicas brancas. Caminhavam lentamente em duas filas, segurando o que pareciam ser velas. A luz era fraca, azulada, iluminando mal seus rostos cobertos. Só quando se aproximaram percebi que aquelas velas não eram de cera. Eram ossos humanos, longos e amarelados, queimando com uma chama que não soltava fumaça. O coração disparou. Tentei correr, mas meus pés não obedeciam. Lembrei das palavras da minha avó. Se um dia ouvir a procissão, ajoelhe-se, feche os olhos e reze. Nunca encare as almas, nunca aceite nada delas. Eu me ajoelhei, tremendo, recitando orações atropeladas. Mas a curiosidade foi maior que o medo. Abri um olho, apenas um segundo, e foi o suficiente. No meio do cortejo, uma das figuras se separou. Caminhou até mim. Seus passos não faziam barulho, mas o ar ao meu redor ficou gelado, como se estivesse no fundo de um túmulo. Aquele ser estendeu a mão ossuda em minha direção e me entregou algo. Quando olhei, parecia uma vela acesa. Minha mente confusa quis recusar, mas meus dedos, por instinto, a seguraram. O encapuzado voltou para a fila sem dizer palavra, e a procissão seguiu lentamente pela rua, sumindo na neblina que se formou de repente. As vozes foram se apagando até o silêncio retornar. Eu permaneci ali, paralisado até o amanhecer. Só então tive coragem de olhar para o que segurava. A vela havia desaparecido. No lugar dela, em minha mão, havia apenas um osso humano carbonizado, frio como pedra. Naquela mesma semana, minha saúde começou a definhar. Primeiro vieram febres estranhas. Depois pesadelos terríveis, nos quais eu caminhava lado a lado com aqueles encapuzados carregando ossos em chamas. Fui a médicos, fiz exames, mas nada explicava o que estava acontecendo. Certa noite sonhei que minha avó aparecia ao pé da minha cama. Com uma voz suave, mas firme, ela dizia: "Você aceitou o presente das almas. Agora precisa devolver." Segui o que ouvi no sonho. Levei o osso até o cemitério da cidade na calada da noite e o enterrei junto a uma sepultura esquecida. Desde então, os sintomas diminuíram, mas até hoje sinto que carrego a marca daquela noite. E não foi o único. Na minha cidade, até hoje se contam histórias de pessoas que cruzaram com a procissão das almas durante a quaresma. Algumas enlouqueceram, outras adoeceram até morrer, e há até quem desapareceu sem deixar rastro. O conselho dos antigos permanece. Se ouvir o som das matracas na escuridão, não olhe. Reze de olhos fechados e espere passar. Porque se você encarar a procissão, ela também vai encarar você. E acredite, não há maldição pior do que ser escolhido para carregar a chama dos mortos.